Olá, a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 1 e o versículo de número 15. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi nem vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Essa fala de Ana para o sacerdote Eli. Ana, mãe do profeta Samuel, mulher estéril que não consegue dar à luz e que vivia triste, angustiada, sofrendo porque era o sonho dela ser mãe. Além dela não ter o seu desejo realizado de ser mãe, ela tinha dentro da sua casa uma segunda esposa do seu marido Penina, que era fértil, que dava filhos ao marido. E essa zombava de Ana, ria de Ana, pelo fato de ela ser estéril. E Ana, ela fica triste pelos cantos, deprimida, desanimada. E o Eli, o esposo, o Elcana, o esposo faz de tudo para que agradar a Ana. Dá melhores presentes do que a Penina aos filhos, dá atenção, dá carinho, amor, mas nada que o Elcana faça por ela é suficiente. Porque ela quer muito, muito ser mãe, se sente frustrada, desonrada, principalmente numa época em que a esterilidade ou não ser mãe é tida como maldição, onde a mulher não tem valor e não tem honra. E Ana, com certeza, depois de tantos anos estéril, sem poder ter um filho, eu tenho certeza que ela já tinha orado, sim, ao Senhor algumas vezes. Eu creio que Ana já tinha, sim, clamado, já tinha se pedido ao Senhor que lhe desse um filho que tirasse da esterilidade. Mas dessa vez foi diferente. A Ana se derrama com tanta intensidade nos pés do Senhor, que chama a atenção do sacerdote Eli, e ele pergunta para ela: por que você está agindo desse jeito? Você está bêbada? E ela responde: não, meu Senhor, não estou embriagada, eu não usei nenhuma bebida alcoólica. Eu estou apenas derramando a minha alma perante o Senhor. Isso fez toda a diferença na vida de Ana. Não simplesmente orar, mas derramar a alma perante o Senhor. Derramar a alma perante o Senhor é você se lançar realmente aos pés dele e colocar com todo o seu coração tudo aquilo que realmente você está sentindo, tudo aquilo que você deseja. É você colocar a sua causa nos pés do Senhor e deixar os pés do Senhor e descansar. Muitas vezes nós até colocamos as nossas causas diante do Senhor, mas nós não deixamos nos pés do Senhor. Nós saímos do lugar da oração ainda com aquela angústia, ainda com aquela tristeza, ainda com aquele medo, com aquela preocupação. E Ana, com certeza, ela vivia assim. Ela orava, mas vivia angustiada. Orava, mas vivia triste. Mas nesse dia que ela derramou a alma perante o Senhor, a Bíblia diz que ela levanta dali, daquele lugar de oração, e o seu semblante não é mais triste. Ela, quando se levanta ali, depois de derramar a alma dela perante o Senhor, ela levanta já com semblante alegre. A palavra do Senhor disse que ela, quando sai agora do lugar da oração, o sacerdote Eli diz para ela que o Senhor conceda, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Atenda a sua petição. E aqui a palavra do Senhor fala que o rosto da Ana já não estava mais abatido. Ela comeu, ela bebeu. Ela estava numa situação tão triste, tão angustiada, que ela nem comeu. Chegou naquela mesa para se alimentar e ela viu ali Penina com os filhos, o marido comendo, confraternizando aquela alegria. E ela sem um filho, nem comer ela comeu. Mas depois que ela levanta do lugar da oração, o semblante não é mais triste, ela come e ela bebe. E o que é muito interessante é que nós estamos vivendo aqui, nessa passagem bíblica de 1 Samuel, uma era em que Israel está falida de um líder espiritual decente, que faça o que Deus quer, que agrade ao Senhor. Porque os filhos de Eli, os que são os levitas, responsáveis ali por ajudar no templo, estão profanando o templo, as finanças, as coisas do Senhor sagrado. E Eli, o sacerdote, por sua vez, está consentindo, permitindo. Ele não toma atitude diante das ações erradas dos filhos. E por causa disso, Deus está irado e ele vai destituir Eli do lugar de
sacerdote e vai tirar a vida dos filhos dele também, dos descendentes dele, por estar desonrando o Senhor. Mas o Senhor precisa de substituir e colocar ali na direção, na liderança de Israel, um homem que lhe agrade, que o obedeça, que faça o que ele quer, que seja usado para a glória do nome dele. E o Senhor precisa de levantar um novo homem, um novo sacerdote. Mas não só um sacerdote, mas em um único homem, Samuel. O filho de Ana, esse filho a quem ela está pedindo ao Senhor em oração. E esse único homem, o Senhor levanta um profeta, um juiz, um sacerdote. Ana queria um filho e o Senhor queria um sacerdote, um juiz e um profeta. A bênção de Ana, ela não é simplesmente para agradar a Ana, mas ela é também para agradar o Senhor. E a bênção que você está pedindo? Você tem disposto a usar a bênção que você está pedindo? Aquilo que você está pedindo ao Senhor em oração, você vai usar isso também para o Senhor, para a glória do nome do Senhor, para o reino do Senhor? Porque Ana, ela faz um voto ao Senhor. Quando ela derrama a alma dela perante o Senhor, pedindo este filho, ela não simplesmente pede para ela, mas ela faz um voto ao Senhor. E ela vota ao Senhor dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor me dá o filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Eu vou entregar ele no templo, ele vai morar lá, vai ser criado pelo sacerdote Eli, e ele vai servir o Senhor para o resto da vida dele. Ele vai ser um instrumento para a glória do teu nome. E ela chegou no ponto em que Deus queria. Ela estava o tempo todo pedindo a Deus a bênção, mas simplesmente pedindo a bênção. E Deus disse: não, quando ela se derramar no altar e oferecer a minha bênção, eu dou a bênção a ela. E ela fez um voto ao Senhor. Talvez você já orou, você já jejuou, fez N propósitos, vários propósitos sobre essa bênção que você está pedindo. Mas você já fez um voto? Você fez um voto ao Senhor de que essa bênção que você está buscando, quando você receber, você vai usar ela para a glória do nome dele. Você vai devolver para ele o que é devido. Você vai usar essa bênção para servir a ele, para servir o nome dele. Faça um voto ao Senhor, faça um voto ao Senhor dentro dessa bênção que você está pedindo. E aí, de repente, você pode pensar assim: mas eu vou pedir a bênção ao Senhor e eu vou fazer um voto devolvendo ao Senhor. Que sentido tem se eu estou pedindo a bênção e a bênção não é para mim? Talvez Ana, se ela tivesse pensado assim, ela não teria sido tão honrada como ela foi. Nós vemos normalmente essa passagem quando Ana, depois de fazer esse voto ao Senhor, depois de derramar a alma, voltar para casa, ela conceber e dar à luz a este filho abençoado, Samuel, que foi usado por toda a vida dele para o serviço do Senhor em Israel, como um sacerdote, um profeta e um juiz. E você fala assim: e aí, que lucro Ana teve? Ela queria um filho, mas o filho não foi criado por ela. Não foi criado por ela, mas ela tinha acesso, porque ela visitava ele constantemente. Ela subia até a cidade onde estava ali o tabernáculo para visitar o filho. Mas não só isso. A palavra do Senhor disse que Ana, ela recebeu outros filhos. E no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 5, Ana faz essa declaração ao Senhor: os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O próprio lábio de Ana declarando. Ela fez um voto ao Senhor, entregou o filho que ela pediu a Deus. Mas aqui ela faz essa declaração em 1 Samuel capítulo 2, versículo 5, que a que era estéril deu à luz a 7 filhos. Ela não ficou sozinha porque ela teve outros 6 filhos com ela. Então, não tenha medo. Derrame sua alma perante o Senhor. Fale para Ele do que você deseja, o que você muito quer.
mas ofereça algo para Ele dentro dessa sua bênção por meio de um voto. E cumpra o seu voto, porque a palavra do Senhor, ela fala através do sábio Salomão que é melhor você não fazer nenhum voto ao Senhor do que fazer algum voto e não cumpri-lo. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.